Leio o que está escrito em Êxodo, capítulo 4, a partir do versículo 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Essa passagem causa impacto, pois Moisés estava indo para o Egito em cumprimento a uma determinação de Deus para libertar o povo de Israel que se encontrava cativo e escravizado no Egito. Daí a estranheza de a palavra de Deus dizer que o Senhor buscou matá-lo. Já sabemos que o anjo de Deus apareceu a Moisés num dia quando estava no deserto cuidando de ovelhas, tendo ele visto uma chama de fogo no meio de uma sarça que ardia, mas não se consumia. Sarça é uma planta, e Moisés via que havia fogo na planta, mas que ela não se queimava. Ao se aproximar para ver aquele mistério, Deus se revelou a Moisés, revelando ser o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Falou a Moisés sobre a aliança que fizera com Abraão, tendo-lhe dito: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Explicou a Moisés que esse povo de Israel estava sendo escravizado e passando por muito sofrimento no Egito, e que ele estava clamando por socorro. Disse também que este clamor subira aos céus, que ouvira o seu grito de socorro, e que estava ali para retirar seu povo do cativeiro, anunciando que isso seria feito por meio dele, Moisés. Moisés também é descendente de Abraão e herdeiro das promessas de Deus, pois o capítulo 6 de Êxodo nos revela que era bisneto de Levi, da tribo de Jacó, cujo nome foi trocado para Israel. Arão teve 3 filhos com Joquebede: Miriam, Arão e Moisés. Quando Moisés nasceu, havia a ordem de Faraó para que todos os meninos que nascessem das hebreias fossem mortos, para que esse povo não crescesse tanto. Sua mãe o manteve escondido por 3 meses e depois, não podendo mais guardá-lo, o colocou num cesto preparado para não entrar água no rio Nilo. A filha de Faraó o resgatou e ele foi criado como egípcio dentro do palácio. E Moisés sabia de sua origem. Um dia, já adulto, presenciou um egípcio maltratando um hebreu e, não suportando tamanha injustiça, acabou por matá-lo. No dia seguinte, esse fato foi mencionado por um hebreu e ele fugiu para não ser morto, vindo parar em Midian. Ali foi acolhido pelo sacerdote Reuel, conhecido como Jetro, onde se casou com sua filha Zípora. Foi nesse contexto, depois de passados alguns anos, que Deus apareceu a Moisés na sarça ardente. Moisés relutou com Deus, pois não queria voltar ao Egito porque tinha medo de Faraó. Além disso, não se sentia capaz para realizar a missão que o Senhor lhe pedia, dizendo que sua língua era presa e que Faraó não lhe daria ouvido. Mas Deus o instruiu sobre o modo como deveria fazer, concedendo-lhe realizar os milagres que faria por meio dele, para que o povo hebreu confiasse nele e para que Faraó viesse a atender ao seu pedido. Primeiro fez a transformação do bordão de Moisés em serpente, fazendo-o retornar a bordão. Depois transformou a mão limpa de Moisés em leprosa, tornando a transformá-la em mão sã. Mesmo ainda com dúvida, Moisés aceitou retornar ao Egito e reivindicar a libertação do povo de Israel a Faraó, mediante a promessa do Senhor de que seu irmão Arão o acompanharia nessa missão. Exatamente estando a caminho do Egito com sua mulher e seus 2 filhos, quando pararam numa estalagem, aconteceu o fato estranho em que o Senhor, encontrando Moisés, buscou matá-lo. Ora,
Por que o Senhor quis matar Moisés se ele estava indo realizar uma determinação sua? É preciso dizer da semelhança dessa situação de Moisés com aquela vivenciada por Jacó. Jacó fugiu de Canaã com medo de ser morto por seu irmão. Moisés fugiu do Egito com medo de ser morto por Faraó. Jacó resolveu voltar para sua parentela, mas teve medo. Orou ao Senhor e no caminho de volta, enquanto orava, lutou com um anjo a noite toda no val de Jaboque. Recebeu a bênção, fez uma aliança com Deus, o qual mudou seu nome para Israel, de modo a marcar e definir o início de uma nova vida para ele, o qual se tornou adorador, homem temente ao Senhor, em cuja descendência viria ao mundo o Messias, o Salvador. Moisés também voltava para o Egito, mas ia debaixo da ordem do Senhor. Deus havia comissionado Moisés para o cumprimento de uma missão grandiosa, qual seja, de libertação do povo de Israel das mãos dos egípcios e de conduzi-lo à terra prometida a Abraão. Mas não era só. Deus contava com Moisés para uma obra muito maior. A promessa de Deus a Abraão não se restringia a uma descendência numerosa e a um lugar seguro para viver, que era a terra prometida. Deus prometera a Abraão que sua descendência seria abençoada, que esse povo seria o seu povo escolhido, que por meio desse povo viria ao mundo o Salvador e que por ele seriam benditas todas as nações da terra. E havia designado Moisés para guiar esse povo nos seus caminhos, para ensinar-lhe os seus mandamentos e os seus preceitos, para cuidar da sua conversão e da sua salvação. Moisés retornava para cumprir os propósitos e os desígnios de Deus para com aquele povo escolhido. E para realizar essa obra, tinha que estar inteiramente ligado e voltado ao Senhor, submeter-se totalmente a Ele e ser obediente a todas as prescrições que Deus passara. No capítulo 17, quando Deus estabeleceu com Abraão sua aliança, disse-lhe, como se vê a partir do versículo 9: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Moisés foi criado como egípcio, mas era hebreu e descendente de Abraão. E se era descendente de Abraão, da linhagem de Levi, e sua mãe o escondera até 3 meses de idade, forçoso reconhecer que também ele fora circuncidado ao 8º dia. Isso sinaliza também para o fato de que Moisés tinha conhecimento de todos os preceitos que Deus havia passado aos seus antepassados, inclusive acerca da necessidade de circuncidar o filho homem no 8º dia de seu nascimento. Mas a Bíblia narra no versículo 25 que Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés, e o Senhor o deixou. Resta claro, portanto, que Moisés, ao deixar de circuncidar seu filho, e a Bíblia não diz qual dos filhos, fora desobediente e descuidado de sua casa, não cumprindo a ordenação que o Senhor estabelecera desde Abraão como sinal de sua aliança com Deus. Embora haja grande divergência acerca da interpretação dessa passagem bíblica, há um recado muito claro de que nosso Deus é um Deus fiel, que cumpre suas promessas, mas que não tolera a desobediência de seus filhos. Também não lhe agrada que tenhamos uma vida dividida. Quantas vezes também nós recusamos a Deus? Todas as vezes que buscamos viver nossa vida meio conforme a vontade de Deus, mas mantendo o pé no que nos agrada no mundo, estamos sendo desobedientes, revelando nosso apego ao velho homem e ao pecado e desagradando a Deus.
Deus não se dirige a nós mais apenas como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai e nos quer por inteiro. Ele nos conhece pelo nome e quer de nós um posicionamento novo. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para salvar seu povo escolhido, assim considerados descendentes naturais de Abraão por meio de Isaque, o filho da promessa. Mas por meio de Jesus Cristo, estendeu a graça da salvação como dom gratuito de seu amor a todos os que creem e aceitam no coração essa verdade, de que Ele, Jesus Cristo, é o seu Filho unigênito, que veio ao mundo como homem e morreu na cruz para nos livrar do pecado e da morte eterna, tendo ressuscitado ao terceiro dia, o qual está vivo à direita do Pai. Abraão é considerado o pai da fé porque acreditou que Deus cumpriria suas promessas. Ele não viu o cumprimento das promessas, mas creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Nisso é considerado o pai de todos os que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tal qual se verifica na carta aos Romanos, capítulo 4. Peçamos ao Senhor Jesus que tenha misericórdia de nós, que coloque em nosso coração o dom da obediência, a vontade de conhecê-lo verdadeiramente, de honrá-lo, de amá-lo, de adorá-lo por inteiro. Senhor Jesus Cristo, esteja conosco. Nós não queremos uma vida dividida e apartada de Ti. Transforma-nos, Senhor Jesus. Toma-nos totalmente para o Senhor. Coloca o Seu Espírito Santo sobre nós. Assim como a circuncisão era sinal da aliança ao tempo de Abraão e de Moisés, o Seu Espírito Santo é o sinal da Sua aliança conosco. O Senhor nos enviou o Espírito Santo para nos selar, para nos marcar como os seus. Guarda-nos, Senhor Jesus, para a vida eterna. Guarda-nos na obediência, Pai, da Sua palavra, na obediência dos Seus ensinamentos, na obediência do Seu amor. Amém.